Então, fechou, gente. Aqui é a nossa segunda parte da revisão de Roma. E a gente parou na parte que a República é a parte que mais vai ter expansão territorial, diferente do que muitas pessoas pensam que é um império, né? O império apenas vai conservar, tentar conservar os territórios já conquistados na República, basicamente. Outra coisa que eu queria enfatizar é essas construções que os romanos faziam na cidade com que eles conquistavam, etc., era como se fosse uma bandeira de fixação. Quem olhava de longe falava: nossa, aqui Roma já chegou, aqui é território Roma, ok? Agora, o que a gente tem que saber de guerras púnicas? Aqui tem um slide, caso você queira ler, pausa esse vídeo. Caso contrário, eu continuarei a aula e falarei que você tem que saber de guerras púnicas. Basicamente, o que você tem que saber de guerras púnicas é o seguinte: antigamente, tinha um mar que era dominado por Cartago. Esse mar, que era dominado por Cartago, tem o nome de Mar Mediterrâneo. Então, vamos lá, Guerras Púnicas. Guerras Púnicas foi Roma contra Cartago. Importante ressaltar que Cartago era o que mandava no Mar Mediterrâneo. E Roma queria esse Mar Mediterrâneo para quê? Para fazer comércio. Roma venceu, mas eu quero te mostrar por que Roma queria tanto esse mar. Porque quem domina o mar Mediterrâneo consegue fazer comércio para qualquer lado, basicamente. Lembrando que Roma é aqui na Itália. O mar Mediterrâneo abre espaço para vários lugares de comércio. Então, é por esse motivo que Roma queria o mar Mediterrâneo. Porque Roma, dominando o mar Mediterrâneo e tirando Cartago no mar Mediterrâneo, iria aumentar muito o comércio de Roma. E com isso, ajudaria, obviamente, a República de Roma. Então, esse foi a Guerra Púnica, tá? As Guerras Púnicas, na verdade. E quem saiu vitorioso, logicamente, que foi Roma, ok? Onde que ela dominou a cidade e destruiu Cartago. Beleza? Agora, o que mais tem que saber da organização política? O que você tem que saber é que, antigamente, na República Romana, quem mandava era o Senado. E o Senado é nada mais do que quem? Os patrícios. Quem é os patrícios? O povo rico, tá? Então, quando eu falar Senado, na sua cabeça tem que vir a imagem de quem? Patrícios, povo rico, ok? O Senado tinha tanto poder que ele escolhia dois cônsules. Tinha a Assembleia também das Centúrias, importante falar que era uma reunião ali de soldados que era fora de Roma, porque dentro de Roma não podia entrar armado, etc e tal. Mas o que você tem que saber desse slide é o quê? Foco nesse slide. Resumo desse slide é: o Senado é que manda, ó, o Senado manda e, inclusive, escolhe os cônsules e escolhe dois cônsules. Ou seja, o Senado tinha muito poder, tá? E o Senado, obviamente, que é os patrícios, tá bom? Então é isso que você tem que saber desse slide, tá? Mas o povo pobre se rebelou. Ele reivindicou. O povo pobre, que é os plebeus, viu que o povo rico, os patrícios, estavam folgando muito neles. Então, o que os plebeus quis? Após muitas reivindicações, os plebeus
questionaram o poder dos patrícios. Falou, os patrícios estão mandando muito e a gente não manda em nada. Tem algo errado. Quero reivindicações. E eles reivindicou legislar sobre Roma, evitar ações do Senado, dos cônsules, etc. Mas o que eu quero focar é na criação da lei das 12 tábuas, tá? A criação da lei das 12 tábuas permitiu que as leis fossem colocadas por escrito e não apenas por boca, tá? Isso dava, querendo ou não, uma segurança maior para os plebeus, tá? E porque a lei estaria ali escrito e não algo apenas falado, ok? Mas o que você tem que saber aqui desse slide, que é mais importante, é você saber que esse slide está falando o quê? Plebeus ficaram pistola, bravos, porque os patrícios, ou seja, o povo rico, estavam com muito poder, enquanto os plebeus estavam com pouco. Ou seja, os plebeus viram que os patrícios estavam mandando em tudo e eles não mandavam em nada. Eles tinham pouco poder. Então é como se os patrícios estavam pisando na cabeça deles. Então os plebeus ficaram pistola até que eles fizeram, através de muitas reivindicações, foi formada, né, a tribuna da plebe, ok? E eu quero falar um pouco sobre a lei das 12 tábuas, as leis que foi estabelecidas, né, após a criação da tribuna da plebe. Eram coisas mais de cotidiano, obviamente, mas que davam uma seguridade maior para os plebeus. Aqui, por exemplo, ó, comparecimento, se o juiz chamar, não podia furtar de noite, que senão a pena era morte, se livre se tornaria escravo da vítima, etc. Mas por que eu quero enfatizar a noite? Porque a noite para eles era algo sagrado, era como tipo, a vítima não tem como se proteger. Então, se você furtasse à noite, era 1000 vezes pior do que de dia, digamos assim. 30 dias para pagar dívida, aí é um monte de lei que você não precisa decorar, tá? O que você tem que saber aqui tá as leis, caso você queira ler uma por uma, tá? Mas começar uma aula de resumo, acredito que não seja válido ficar lendo elas, mas tá aí, caso você queira pausar o vídeo e ver. Mas o que você tem que saber dessas leis essas leis, as leis das 12 tábuas, foram conseguidas pelos plebeus, através da tribuna da plebe, através de muitas reivindicações, através de muita luta, colocar, através de muita luta que os plebeus estavam querendo ter mais poder, mais fala em Roma, e não apenas ser governado pelos patrícios, pelo senado, pelo povo rico. Ok? Essa foi basicamente a nossa aulinha de Roma. Peço que você preste bastante atenção, vocês. Esse daqui é basicamente o resuminho da aula de hoje, tá? Guerras Púnicas. Roma atacando Cartago para ver quem ia dominar o mar Mediterrâneo, porque Roma queria ter mais comércio, e a criação da tribuna da plebe, porque os plebeus queriam ter mais direitos, pois os patrícios estavam folgando neles. E com isso, através da tribuna da plebe, conseguiram criar as leis das 12 tábuas e outras reivindicações, tá bom? Esse foi o resumo dessa aula. É isso, gente. Continue estudando, não desista. Qualquer coisa, me mande mensagem, tirem dúvidas
Esse foi o segundo resumo sobre Roma. É isso. Tchau, tchau e até mais.